Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, a doutora Viviane Lima. Ela que é multifacetada. Ela é advogada, professora, contadora e ela é também aposentada por deficiente. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos bater aqui um papo muito legal. Tenho certeza que o ouvinte vai adorar, porque ele vai conseguir tirar aí várias dúvidas. Então, doutora, por favor, se apresente. Bom, como a doutora Juliana já disse, eu sou Viviane Lima, eu sou advogada, hoje eu tenho um escritório de contabilidade também, e eu me aposentei e usei o benefício da aposentadoria para o deficiente. Inclusive, hoje, o meu nicho de trabalho, que é eu estou focada na aposentadoria para o deficiente. E eu vou aqui tirar algumas dúvidas de incapacidade, porque há uma confusão na invalidez, a incapacidade com a deficiência, e esse é um tipo de aposentadoria que poucas pessoas conhecem, e alguns direitos também. Verdade. E hoje, para deixar o programa ainda mais fantástico, eu não estou só com a doutora Viviane Lima. Eu estou também com a doutora Irla, que vem aqui para brilhantar o programa. Doutora Irla, se apresente aí. Doutora Juliana, obrigada. O que a gente puder fazer para melhorar, para brilhantar mais ainda, vamos fazer. E nós estamos hoje aqui com essa mulher super poderosa. Com certeza, ela é doutora poderosa. Viviane Lima, assim, super, olhe, gente, contadora de mão cheia. Advogada de mão cheia, professora maravilhosa. Meu Deus. Rainha dos tombos. E altamente encaixada na luta do deficiente. Isso. Né? Doutora Viviane, conte a sua experiência para a gente. Na realidade é o seguinte, eu fui acometida com o diagnóstico de uma doença, que é uma doença autoimune, que acabou gerando algumas deficiências ao longo de todo o período, desde que eu recebi o diagnóstico, que foi em 2012. Eu já era advogada na época, contadora também, mas aí com a doença começaram a vir as limitações. No começo eu rejeitei essa questão da deficiência, né, porque assim como se tiver um deficiente me ouvindo aqui ou alguém que convive vai entender isso, é uma aceitação difícil, mas aí você vai se aprimorando. E aí eu fui descobrir que existiam muitos direitos e que pouca gente conhece. E depois veio, em 2015, a aposentadoria para o deficiente, que acabou me beneficiando e eu acredito que pode beneficiar muitas pessoas. Doutora Viviane, nós estamos aqui em São Paulo, certo? E nós estamos buscando trazer advogados do Brasil inteiro, não só advogados, mas um corpo técnico jurídico de primeira qualidade, para trazer informação para o povo. E eu acho que essa questão da deficiência e dos direitos da pessoa com deficiência é algo importante, fundamental dentro da nossa sociedade. Sim, certo? Com certeza. A doutora, com certeza, já atendeu casos do Brasil inteiro, Sim, não é verdade? Sim. Inclusive, doutora, hoje, né, eu não sei quando essa questão esse programa vai ao ar para esse pessoal, sim, mas hoje que a gente está gravando é o Dia Internacional do Deficiente Físico. Ai, que legal. Eu achei muito a gente tá aqui falando interessante que esse convite veio hoje, né? E hoje é o Dia Internacional do Deficiente Físico, e eu até ressaltei nas minhas redes sociais o porquê do Dia do Deficiente. Para o quê? Para ressaltar a importância da inclusão social do deficiente na sociedade, porque muitas vezes, assim, eles falam assim, o deficiente tem alguns benefícios, uma lei que beneficia, mas por quê? É para fazer com que ele se torne, o desigual para que fique em igualdade com a sociedade, porque o deficiente, ele tem muitas limitações, ele tem muitos desafios no dia a dia. E tem muitos direitos que não são divulgados. Se você prestar atenção na televisão mesmo, você não vê propaganda falando que o deficiente pode isso, que o deficiente pode aquilo. Por exemplo, para tirar, por exemplo, um cartão de estacionamento. Essa informação não vem em lugar nenhum. Você já viu alguém fazer uma propaganda e falar da aposentadoria para deficiente? Salvo a gente que está nesse meio, que tem esse conhecimento, e nem o INSS está preparado para aposentar os deficientes. Existe menos de 2% de aposentadorias de deficiente por ano no INSS, e eles não estão preparados para isso. Doutora Viviane,
mas para você se aposentar como deficiente, como é que isso acontece? Na verdade, é assim, a primeira questão é a diferença, porque existe uma confusão do deficiente e do inválido, ou do incapaz, tá? É o antigo auxílio-doença, ou mais antigo, tem um pessoal que ainda fala, tô na caixa, fiquei na caixa por anos. Ficar na caixa quando você está debilitado para o trabalho, então você fica afastado. Então, qual é o grande diferencial? Quem é incapaz, inválido, ou tá na caixa, ele é incapaz para o trabalho. Então, ele não pode trabalhar naquela atividade que o colocou naquela condição ou alguma doença que levou numa condição que impossibilitasse ele para o trabalho. Já o deficiente, ele é um contribuinte normal, ou seja, uma pessoa que paga o INSS, ele pode estar trabalhando ou ser um profissional autônomo, né, o antigo autônomo, hoje o contribuinte individual, para quem tem conhecimento dessa terminologia, ou o profissional liberal, que são os contadores, os advogados, dentistas, médicos, os prestadores de serviço. Doutora Viviane, tem algum código diferente? Então, é isso mesmo. Então, eu perdi até o que eu estava falando. Eu falei do incapaz e a diferença para o deficiente. O deficiente, qual o diferencial? É a questão, quais são as barreiras que o impede para ter uma vida normal. Então, por conta disso, a lei do INSS, o INSS criou uma lei lá em 2015, disse assim, olha, você é deficiente, que é contribuinte, você pode se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, e você tem algumas regras que te beneficiam. Para a aposentadoria por tempo, há uma redução de 5 anos, tá? Para cada período. Por quê? Porque existe a deficiência grave, a deficiência média e a deficiência leve. No meu caso, eu passando em perícia, foi determinado que a deficiência era a média, tá? Então, cada grau vai te dar uma pontuação, como você colocou. Então, ao invés de me aposentar com 30 anos, eu me aposento com 28, 24 ou 20, ou seja, leve, essa gradação, média, doutora, essa gradação de médio, leve, grave, ela é feita no próprio INSS? Com perito. Na realidade, você passa por 2 perícias, que é a perícia médica e a perícia social, que é aquela feita com assistente social. Tá. Tanto um como o outro vão avaliar o quanto que você tem de barreiras. Existe uma tabela que se chama IFBRA, que é uma tabela para você entender a questão da deficiência. Consegue fazer isso? Então, existe a pontuação, que é o que norteia o perito e assistente social. Então, a gente faz perguntas e você, para o médico, tem que levar aquele famoso relatório médico, o atestado, os exames, e o que é mais importante numa perícia para deficiente? É a data do início da deficiência, porque é ela que vai determinar a partir de quando vai ser feita aquela contagem como deficiente. O meu caso, por exemplo, porque eu acho que o caso prático fica fácil para explicar. Eu me aposentei com 29 anos e 11 meses de contribuição, Nossa. Que era o que eu tinha já de tempo, ou seja, era quase uma aposentada no tempo normal. Porém, a lei do deficiente, ela reduziu o meu tempo, no grau médio, eu caí para 24. Porém, é assim, o período que eu estava com a deficiência, conta um ano conta 1. Quando eu não era deficiente, um ano não conta 1, ele conta menos que 1. E aí eu consegui, no total, fechar 24,8. Doutora Viviane, está aqui passando pela minha cabeça, isso tudo é muito complicado para quem é leigo entender. Por isso que eu estou explicando a questão do ano, né? Porque assim, quando você trabalha 1 ano, então para o INSS você tem 1 ano de trabalho. Gente, quem tiver dúvida, pode isso, porque vai aparecer, porque realmente é uma matéria, talvez seja por isso que ela não é tão divulgada, matéria um pouco complexa para uma pessoa se explicar para ela, fica assim olhando e fala, ai caramba. Gente, consulta um especialista. Isso, é a melhor coisa. Especialista na área. Certo. Fazer o cálculo, né? O importante é você fazer o cálculo. Então, se você é um trabalhador, mesmo que você não está ocupando a cota de deficiente, porque assim, eu tenho clientes que ocupam aquela cota obrigatória de deficiente.
Então, ele trabalha numa empresa, numa cota de deficiente. E ele só pode ser substituído se houver outro deficiente para colocar na vaga dele. A empresa não pode dispensá-lo sem ter um outro deficiente. Hoje, muitas empresas procuram deficientes porque não conseguem preencher cota. Porque falta o que? A qualificação, ou seja, o estudo, né? Porque as pessoas às vezes não têm oportunidade. Tem empresas até que dão incentivo, dão cursos para que o deficiente faça o curso e exerça aquela profissão, ou seja, consiga trabalhar na empresa. Então, vamos fazer assim, uma coisa bem simplesinha. Então, eu comecei a trabalhar, aí eu trabalhei 10 anos, tá? Durante 10 anos, desses 10 anos, 5 eu era deficiente. Então, quanto tempo que eu tenho de trabalho? Eu tenho 5 anos como deficiente, 5 anos como não deficiente. Só que, para eu me aposentar, como é que vai contar isso? É claro que o leigo, a pessoa que não entende, ela, não adianta ela querer fazer essa conta, ela vai precisar da ajuda de um advogado. Sim. Porque aí ele vai fazer a contagem, 5 anos deficiente, 5 anos não. Esses 5 anos não, cada 1 ano de trabalho não vai contar 1 ano de trabalho, vai contar menos. Então, suponhamos assim, 5 anos vai virar 4. Então, no total, não terei 10, eu terei 9. Entendeu? Então, vai depender da gravidade da deficiência. Ou seja, gente, é confuso mesmo. É confuso mesmo. É difícil. Vamos procurar um especialista. Isso mesmo. Direitinho. Até porque existe uma questão que é muito importante, que eu sempre falo, todas as vezes que eu vou falar desse assunto. Para o INSS tem uma coisa chamada carência. Quem é advogado sabe, quem não é advogado não tem nem ideia do que é isso. O que é a carência? É o mês pago, aquilo que você pagou. Cada mês que você contribuiu, que existe a contribuição é carência. Aí, para o deficiente, quando você vai aposentar por tempo de contribuição, no site do INSS, vem escrito assim que para aposentar por tempo, você tem que ter 15 anos na deficiência trabalhando. Isso não é verdade. A lei não diz isso. Polêmica, doutora. A lei seria muito tempo, 15 anos. A lei diz assim, olha, no mínimo 2 anos. Se você conseguir atingir o tempo exigido, você aposenta. Porém, para aposentar por idade, você não precisa passar numa perícia para medir o grau da sua deficiência. Basta ser constatado que você é deficiente. Aí sim, você precisa ter 15 anos contribuindo para o INSS como deficiente. Só que você tem a redução. Então, a mulher, ao invés de aposentar com hoje 62, antigamente era 60, aposenta com 55. E o homem, ao invés de 65, aposenta com 60. Doutora Viviane, tem muita gente que nunca nem sequer ouviu falar da possibilidade de uma aposentadoria. Não foi dizer que é uma aposentadoria especial. É uma aposentadoria do deficiente. E que você poderia se aposentar com um tempo menor, não é verdade? Isso mesmo. Para o nosso ouvinte entender. Isso mesmo. Né? Mas você chega lá no INSS... Ah, você não pediu, o INSS não vai te dar, gente. Você tem que falar para ele. Como é que você pede se você não sabe? Então é por isso que tem aqui... Eles vão saber, por isso que nós estamos aqui, para esclarecer, para dizer como é que funciona. Eu hoje mesmo estou um projeto direcionado ao deficiente, que é mostrar para o mundo, isso é um trabalho mostrar aqui no Brasil que existe essa aposentadoria, porque está cheio de gente que é deficiente e se aposenta como incapaz, ou seja, inválido, quando poderia usar o benefício da aposentadoria para deficiente, porque a melhor coisa dela é o cálculo. Não tem aquele fator previdenciário. Para quem não sabe, é óbvio, a gente está falando com um público que não tem esse conhecimento técnico, mas é uma continha que o INSS faz, que de 10 ele tira 3 do seu valor. Que vai prejudicar. Por exemplo, ao invés de você ganhar 1.000, você vai ganhar 700. Ele morde esses 300. Esse é o exemplo mais prático. E aquele pessoal que tem deficiência, mas se aposentou ou por incapacidade no INSS, invalidez, doença, como era antigamente chamado, ou simplesmente se aposentou por tempo, por idade? Tem uma questão, né? É meio perigoso falar disso, porque senão existe a desaposentação, ou seja, você aposentou de um jeito, aí você quer mudar. Não é simplesmente isso. Porém, se você constatar, se naquele dia que ele fez o pedido da aposentadoria, ele era
deficiente, não incapaz, o INSS te deu aposentadoria como incapaz e você conseguir provar que aquilo era uma deficiência e ele tiver tudo certinho para aposentar, você consegue mudar. Por quê? A aposentadoria por deficiente é a aposentadoria especial do deficiente, porque ela tem uma regra mais favorável. E hoje, principalmente, né, depois que houve a reforma em 2019, o cálculo da aposentadoria do incapaz reduz muito o valor que ele vai receber. E o mais importante, se você conseguir comprovar isso junto ao INSS, essa diferença de todo esse período que você recebeu menos, aí o que acontece, doutor? Você recebe os últimos 5 anos, né? Só que tem também o erro de o que a gente diz é o erro de nascença. Você foi lá, pediu aposentadoria, era para aposentar como deficiente, aposentou como incapaz. Então, se você prova que o INSS não aplicou o correto, porque ele tem o dever de fazer isso. Ele tem o dever de te dar o melhor benefício. E se eu já vi laudo de perito escrito assim, ó, que o inválido se tornou deficiente, porque é irreversível aquele quadro. Então, não cabe uma aposentadoria para incapaz. Se ele tiver todos os requisitos, tudo que é pedido na lei para aposentar como deficiente, o ideal é que o INSS te dê a aposentadoria como deficiente, mas ele não dá. Ele mal dá aposentadoria para o deficiente, gente. Eu vou contar para vocês um exemplo bem rapidinho de um cliente meu que é cadeirante, tá? É cadeira de roda. Aí eu não consegui aposentá-lo no INSS, porque eu tomei um não, fomos para o judiciário. Hoje, pasmem, ele foi para a perícia, fez a perícia social, a assistente social foi na casa dele, perguntou quanto que ele ganhava, fotografou a casa dele inteira, para quê? Ele é contribuinte, ele não está pedindo, não é LOAS, né, BPC que você pede porque você está numa situação de miserabilidade. Ele é contribuinte. E aí tirou um monte de foto e depois foi para a perícia médica. Quando ele chegou na porta do prédio, tinha 5 degraus para subir. O porteiro falou, não posso carregar, porque se o senhor cai aqui, o prédio que responde. Teve que pedir para o perito descer e ajudar, junto com a mulher dele, a carregar a cadeira de roda para subir ele. Como que um juiz manda um deficiente para uma perícia num prédio onde tem que subir escada? Falta muita sensibilidade e conhecimento. Exatamente, também, né? porque eles não tratam o deficiente, eles tratam como, eles perguntam assim, a capacidade para o trabalho, que diferença faz? O deficiente pode continuar trabalhando, a prova disso sou eu. É engessado, né? Acaba que aquilo é engessado. Isso mesmo, eles não doutora. têm conhecimento de como acontece na prática, não tem interesse e por aí fica. E aí, doutora Viviane, eu já queria lhe perguntar, fazendo um gancho, já que a senhora desenvolve tão bem esse trabalho, né, e também está nessa condição, o que é que a senhora reputa ser mais, cite aí 5 dos maiores desafios que o deficiente enfrenta aqui no Brasil? Porque é um país de dimensão continental tão grande, né, onde a cultura ela é tão diferente em cada estado, em cada região, a gente tem coisas tão diferentes, mas se tem algo que é pacífico no Brasil, por exemplo, a falta de acessibilidade. Isso em todo local. Mas, doutora Xerliane, se às vezes é difícil para a gente, pra gente, com certeza. Não tem problema nenhum na China para um cadeirante. Mas eu gostei da sua colocação. Não, se a gente fizer a opção, a gente hoje eu vou sair ali e eu vou fazer uma caminhada de 1 hora, e eu fizer a opção por ir diretamente pela calçada, é um transtorno, porque a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Exatamente. Né? Então, para o deficiente, já sei que a acessibilidade é um dos problemas. É um desafio. Então, eu já vou, nesse é o carro-chefe, a acessibilidade. Vou falar por mim, eu não sou cadeirante, mas eu tenho uma limitação do lado esquerdo, eu uso ortes, tudo. Inclusive, eu sofri algumas quedas, né, no mês de outubro, mas eu já caí na rua também. Por quê? Exatamente por causa de calçada, então não tem acesso, né? Não tem condição nenhuma para você. Se eu andar numa calçada, nas calçadas de São Paulo, não sei como é no Brasil afora, mas já visitei vários lugares, às vezes eu tenho que ir para a rua, porque eu não consigo andar. Outro ponto que é campeão, estacionamento. Gente, pelo amor de Deus, uma vaga de deficiente com aquela plaquinha, com a cadeira de roda, a cadeira de roda não significa que a vaga é só para quem está na cadeira de roda, é um símbolo mundial.
ou seja, conhecido como universal, ele é usado no mundo inteiro, então qualquer lugar que você foi, falo por experiência, porque eu já fui para fora do país, então tem o símbolozinho da cadeira de roda que é para o especial, você não pode confundir essa vaga especial, gestante, idoso, tu não é a mesma coisa, cada um é uma coisa, e assim não existe um segundinho, não existe um minutinho, que pensa que se você parar na vaga do deficiente, ele não pode sair do carro. E aquela vaga ela é maior porque a gente precisa, eu no caso, como cadeirante, preciso abrir a porta para sair do carro, porque se eu não tiver espaço eu não saio do carro. E quando você chega no estacionamento que tem essa vaga especial, gente, parece que manobrista é dono da vaga. Eu já perdi as contas em quantos prédios eu enfrentei o manobrista porque ele debate comigo que ele diz que eu não tenho direito porque eu não estou na cadeira de roda, ou eles seguram a vaga e colocam os carrões, ou seja, aquela, por exemplo, Hilux 4x4, os importados, porque são carros grandes que ocupam mais de uma vaga. Por quê? Porque é mais fácil para o cara descer. E eu já cheguei a falar, um deficiente não tem uma Hilux, gente. Porque ele não consegue nem entrar na Hilux. Falo por experiência, o marido tem uma Cherokee, uma Jeep, eu tenho um banquinho dentro do carro do meu marido, porque eu não consigo entrar no carro dele, porque eu tenho 1,58 m. Então, eu não consigo, eu entro no carro com a ajuda dele, quando eu tenho que andar no carro dele. Então, esse é um grande desafio, é que as pessoas não respeitam a vaga, e quando você vai pedir, é só avisar, falando, então, mas não era nem para você parar. Eu não tenho que pedir para usar a vaga é meu direito, e é o direito do deficiente. E como é que funciona o cartão do estacionamento? Então, em Santo André, em São Paulo, quando eu tirei o primeiro cartão, você ia num prédio da prefeitura que tinha na minha cidade, lá eles te davam um formulário que você levava lá para o médico e ele preenchia. Os médicos não gostam de preencher não, tá, gente? Porque toma tempo. Mas hoje está um pouquinho mais moderno, pelo menos aqui na minha cidade, então você consegue fazer ou pela internet, ou você pega lá o atestado do seu médico e vai até o Detran, e aí o cartão sai na hora. Esse só plastifica e põe no carro. Por quê? O que vale é o cartão do estacionamento, com a lei que aprova, porque a maioria das cidades que eu conheço, você tem direito ao estacionamento na vaga especial e você não paga estacionamento, porque é incoerente. Imagina, São Paulo, não sei como está hoje, mas há um tempo atrás eu tomei uma multa. Como que eu posso parar numa vaga de deficiente e ter que andar 200 metros para achar alguém para me vender um cartão? Nossa. Não tem coerência, né? Assim, é a falta de vivência. Então, eu tomei uma multa, porque assim, mas não adianta você pôr o cartão, tá bom, e como que eu compro? Então, é o que você falou, é um grande desafio. Então, qual é o desafio do deficiente? É fazer com que as pessoas entendam a dificuldade que a gente tem. Mas, doutora Viviane, para ter esse cartão para estacionamento, eu teria que ter o carro? Não. Aí é uma pergunta bem importante. Por quê? Muitas pessoas não tiram, porque falam assim, mas eu não tenho carro, por que eu vou tirar esse cartão? Mas é assim, pensa, vamos sair, vamos dar uma volta, nós três, vamos para uma balada, tal, eu tenho o meu cartão, eu levo o meu cartão. Se vocês estão com o carro comigo, é só você parar na vaga e eu te dou o meu cartão. Você não é deficiente, nem você, mas se alguém te parar e falar, você tem cartão? E se eu estiver junto, você não é multado. Uhum. Doutora Viviane, às vezes não parece meio que má fé essa analogia que eles fazem, né, de imaginar que porque aquele símbolo universal do deficiente está na cadeira de roda, automaticamente aquilo só vai abranger o deficiente de cadeira de roda. Se a gente tem, por exemplo, o símbolo universal do idoso, é o idoso segurando lá a bengalinha, né? E não necessariamente eles esperam que o idoso ele só tenha direito se ele tiver com a bengalinha. Às vezes parece... Pensou no banco. Então, às vezes parece que, assim, que o idoso é mais fácil de ser comum ter esse acesso. Todo mundo tem esse acesso em casa. Então, parece assim que, como o deficiente não usa meio que de má fé, sabe? Sim. Isso, assim, é realmente de dar uma dor no coração de a gente imaginar que pessoas fazem isso. Doutora Tiaviane, sabe o que é isso? É falta de informação. Porque informação, ela é poder.
Mas falta cultura, né? Eu acredito que tem que ter, divulgar, porque, eu vou contar a minha experiência fora daqui. Embora eu tomei conhecimento esses dias por um deficiente que diz que a Europa é terrível para deficiente, mas eu já estive nos Estados Unidos e, assim, se apresentou o cartão de deficiente, não precisa ir até os Estados Unidos também. Se você for para o sul do país, aqui no Brasil, eles têm muita consciência com relação a isso. Deficiente é deficiente. Então, você chega, se a pessoa perceber que você é deficiente, você vai entrar num lugar, você já paga meia. E ela te fala, você paga meia. Fora também. Em parques, em Disney, essas coisas, então tem algumas facilidades. Agora, aqui é um outro desafio. Uma briga, né? Eu tenho que o tempo todo provar que eu sou deficiente. Se eu estiver numa fila parada, a pessoa olhar para mim, ela não vê a minha deficiência. E se eu exigir, por exemplo, estiver no caixa, numa loja, assim, lojas Marisa, vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Estou lá parada, esperando para ser atendida na fila especial. Aí tinha uma senhora do meu lado, na fila normal. Na hora do caixa andar, quem que tinha que ter sido chamado primeiro? Eu. O que a caixa fez? Atendeu 2 pessoas e chamou essa senhora. Aí eu falei, você não vai me chamar? Ela falou, tá, vem aí. A mulher teve que sair. Mas essa mulher ficou brava, hein? Aí ela falou assim, mas o que você tem? Então ela começou a discutir comigo. Então é assim, é o tempo todo, você tem que provar. Né? Tem que provar. Eles acham que o deficiente é maltrapilho. Tem que estar mal arrumado, tem que estar sujo, tem que estar, ou seja, passando fome. E não é por isso, não é porque eu tenho uma deficiência que eu estou passando fome. Com certeza. Eu trabalho. E assim, doutora Viviane, a gente já elencou aqui tantos pontos em que o deficiente ele tem aí essa luta diária, né, para pelo menos ter direito a alguma coisa. No mínimo. Ao mínimo. E tudo isso é muito desgastante, é muito dolorido, e a gente sabe que é uma vivência diária, em todos os locais. A gente, graças a Deus, estamos evoluindo. Espero aqui, faço votos para que futuramente, quando a doutora vier, esteja melhor. Já nos traga novidades, né, de algumas cidades que estejam implementando já alguma coisa para facilitar. Então, como a gente já falou muito dessa parte assim tão dolorida, tão doída que o deficiente ele enfrenta no dia a dia, o que é que a gente pode trazer aqui de informação, de benefícios? Que benefícios que o deficiente ele tem? O que é que a gente já pode dizer assim, olha, o Brasil a gente já tem isso aqui para o deficiente já tem acesso a isso aqui. O que é que a gente pode vender assim de uma boa ideia que a gente tem no Brasil? Para o mundo inteiro, né? Que você consegue, no Brasil principalmente, primeiro o estacionamento, né? O privilégio do estacionamento. Com muita luta. Que tem poucas vagas, tem 10 vagas, aí 5 são dos idosos, 1 é do deficiente e 4 é para o normal. Precisaria ter um pouquinho mais de vaga para deficiente, mas a gente tem direito a uma vaga especial, que é sempre próxima à entrada e à saída, porque o deficiente tem essa dificuldade da locomoção. Temos direito a pagar meia, show, cinema, teatro. Isso no Brasil inteiro? É lei, exatamente. E como isso aí vocês provam? Com o quê? Como que você prova? Eu provo com o meu cartão de estacionamento. Tá. Muitas vezes, como eu uso uma órtese, então a pessoa quando olha para mim, ela fala, você já paga meia. Por exemplo, no Sul é assim. Sim. Ou eu mostro, ou eu aponto, olha, eu tenho dificuldade de locomoção. Então, como que prova? Isso que é o problema. Eu tenho que ter um certificado escrito, eu sou deficiente. Se você não estiver na cadeira de roda, você vai ter que provar de alguma forma. No meu caso, posso levar a minha carta de concessão, escrita aposentadoria para deficiente. Pode ter um relatório do médico, você pode pedir para o seu médico escrever que você é deficiente, e aí você tem estes benefícios, ou seja, nós somos o fura-fila. A gente senta na frente do show, a gente vê os artistas tudo de perto, entendeu? Normalmente quando o artista vai fazer uma gracinha, você está sempre ali, então é com você, legal. Porque as pessoas olham para a gente com um pouco de compaixão, aí elas acham que você precisa de um pouco mais de atenção, então essa é a parte boa, né? A gente sofre, mas a gente tem esse benefício, mais um benefício, a gente tem direito a comprar um carro com desconto, mas assim, esse desconto não é tão suave assim, porque a opção de carro não são muitas, as concessionárias,
Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai comprar um carro para deficiente, eles te dão um carro completo e te dão um desconto. Aqui, eles tiram tudo que tem no carro e te dão um desconto. E se você quiser alguma coisa, vai aumentando o valor do carro. Então só pode ser o carro básico, não pode Normalmente ser é o carro básico. Quem define isso é a concessionária mesmo? Então, na verdade, isso mesmo. Pode definir. É o preço do carro, doutora. Sim. Porque, assim, a lei federal, que dá isenção de alguns impostos federais, ela vai até 130 mil, até 31/12 agora. Não sei se ela vai continuar. Nós agora, tínhamos esperança de ser corrigida. Tá? Então, mas isso daí é a lei federal. Agora, a lei estadual de São Paulo é até 70 mil. Gente, eu sei que 70 mil é muita coisa para muita gente. 70 mil é o valor do carro cheio, e aí vem o desconto. Mas hoje, depois da pandemia, você não consegue comprar um carro de 70 mil, são mínimas as opções. Uhum. Aí eu acho um absurdo, normalmente você chega na concessionária, você não é o cliente bom, porque você é o cliente do desconto. Infelizmente, a gente tem uma cultura assim, né? Quem é o cara do desconto, o privilegiado, todo mundo olha assim, isso aí não paga. Sim. Não é bem assim, né? Se eu estou fazendo uso daquele benefício, é porque tem algo que pesa contra mim. Então, as pessoas tinham que olhar com um pouco mais de compaixão para o deficiente. Para você ter esse benefício, como é que você faz? É só chegar na concessionária? Tem outro benefício que eu vou te falar. O aposentado não paga imposto de renda. Mas, pasmem, o INSS desconta desde a concessão. Como que eu vou fazer para não pagar? Tá? Eu vou aproveitar e falar a questão desse direito. Eu tenho que pegar um relatório do meu médico, tenho que ir lá no médico do SUS, marcar uma consulta para poder preencher um formulário, apresentar na Receita Federal, porque a Receita Federal não admite um relatório de médico particular, só pelo SUS. Você já foi marcar uma consulta no SUS? A maioria das pessoas usa o SUS. Então, a pessoa fica esperando um tempão. Ou seja, se eu tiver um único... Por exemplo, eu já fui aposentada como deficiente, eu já passei na perícia médica do Estado, quer dizer, tem fé pública, mas eu tenho que fazer isso de novo. Deveria ser automático, o INSS desconta. E o médico lá do SUS, do Sistema Único de Saúde... Eu vou levar um ano, Via, para conseguir isso. Não, e é pago na melhor das coisas. Isso, se eu der sorte. Não, estou dizendo assim, e ainda é pago pelo contribuinte. Também aquele médico lá do INSS que te fez a perícia... Isso mesmo. Também é pago pelo contribuinte. Ou seja, o Estado está pagando 2 consultas para você... só para te dificultar a vida. Então, e assim, deveria, o que eu falei, deveria ser automático. Então, se eu tivesse que dar um conselho para um deficiente, vai no médico, se você usa o SUS, já pede logo para o médico um relatório. Fala, moço, doutor, só pode fazer um relatório aí sem data, ou coloca uma data agora, sabe? Por quê? Porque se eu tiver que usar 4 benefícios, eu preciso apresentar 4 relatórios. Você tem noção? Resumindo, doutora, só falta de interesse de poder unificar isso em uma coisa só. Tem que provar que é deficiente o tempo todo. Isso é terrível, isso é terrível. Mesmo o cara na cadeira de roda. Então, quer dizer, falta um pouco de cultura, né, no país, de ter um pouco de entendimento, e é como quando você conversa com outro deficiente, ele fala, mas tem lugar que as pessoas são simpáticas, né, elas ajudam, e é confortante, gente, eu vou falar, quando você vai num lugar, que aí a pessoa vê a sua dificuldade, ela fala, você quer ajuda, você quer que eu faça isso? Eu passei por uma situação esses dias, assim, até engraçada, eu saí da minha casa, e eu dirigindo, e eu abri o portão automático da casa, e a minha cachorra fugiu. Gente, eu passei uma situação assim que o carro ligado no meio da rua, com toda aquela dificuldade, segurando a cachorra, aí uma pessoa veio e falou assim, o vizinho, você quer ajuda? Eu falei, sim. Mas ele salvou meu dia, porque a minha cachorra podia ter sido atropelada, o meu carro podia ter sido roubado. Então, toda vez que você encontra uma pessoa que te olha com compaixão e te ajuda, então você acaba se reconfortando daquelas pessoas que não têm o respeito. Mas eu já tomei grito já. Uma vez, por exemplo, eu entrei numa farmácia na vaga do especial, não tinha onde parar. Eu fiz assim, moço, o senhor tem cartão? Ele falou, não. Eu falei, então o senhor pode liberar, porque eu mostrei o cartão. Ele gritou comigo e falou, é só avisar, não precisa falar assim. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu só falei alto porque ele estava distante de mim, mas as pessoas, elas têm vergonha. Você vê, né, doutora Viviane, eu estava aqui observando,
tem essa informação que a doutora falou, de que, olha o inconsciente, a doutora perguntou e já mostrou o cartão. Isso. Então, assim, já está tão acostumada a ter que provar. Isso que você já faz assim. Já estava. Eu faço assim, ó. Eu chego no lugar, eu faço assim. Aí, alguns lugares, eles falam tudo bem. Outros, tem gente que briga, tem gente que ajuda, depende. Eu fico aqui na torcida para que a gente consiga evoluir. Exatamente. E que a gente tenha, no Brasil, né, que a gente possa ter, de fato, mais acessibilidade para os deficientes e que consiga ter bem mais direitos aplicados, né? E mais ainda, eu acho que humanidade, né? Que mais empatia. A gente está vivendo um momento em que muito se fala de empatia. As pessoas falam, elas escrevem, elas divulgam, colocam na internet, mas na prática, isso mesmo. Empatia é praticamente zero, né? Então, elas não têm empatia, elas usam essa informação de que, como a doutora mesmo elencou, é só um segundinho, mas eu vou parar só aqui, ó, mas não tem ninguém, olha assim para o lado, não, mas não tem ninguém, não tem nenhum deficiente por aqui, eu vou parar, mas e se chegar? Como você vai saber que vai ter alguém, né? E se não tiver, não tem só aquela vaga ali para ele, né? Então, assim, é tanto egoísmo. Se é numa parada de ônibus, o deficiente está lá esperando, o motorista ele passa, ele não para. Isso mesmo. Acontece corriqueiramente, diariamente, infelizmente. Então, assim, acho que tudo a gente vai esbarrar na falta de empatia mesmo, que a gente tem de ter, não só com o deficiente, mas com qualquer pessoa que esteja numa situação que está precisando. Com qualquer direito, né, doutor? Inclusive, eu vou te falar uma outra coisa que no Brasil não funciona. Por exemplo, eu atravesso uma rua muito devagar, por conta da deficiência. Sim. Gente, se eu botar o pé na faixa, eu tiver a 30 metros do farol, o farol estiver fechado, a pessoa quase me atropela, para dali 10 metros, mas não para na faixa para eu parar, para eu atravessar. Eu já passei por essa situação e eu fico assim, eu falo, gente, mas a pessoa parou aqui, por que ela não parou antes? Eu trabalhava no lugar onde passava trólebus na rua, eu mudei hoje, mas era uma rua de trólebus, é extremamente perigoso um trólebus, porque ele mata e acontece muito acidente. Eu acabei virando meio que, acho que, amiga dos trólebus, né, porque aí eles me viam, tinha trólebus que parava, vinha às vezes acelerado, quando me via já parava e punha a mão para fora e ficava abanando, que vem motoboy cortando, vem carro, porque as pessoas não respeitam a faixa. Então, assim, isso para o deficiente, para o idoso, qualquer pessoa, gente, pedestre encostou, pôs o pé na faixa, para ele passar. Com certeza. Entendeu? Você está dentro de uma máquina. Imagina um deficiente com toda... Às vezes é muito lento, às vezes você vê senhorzinho, às vezes de bengalinha, como você falou, aí passa carro. Ninguém para. Eu briguei muito com meu marido, até meu marido que convive comigo. Aí ele, mas tinha um carro atrás de mim. Eu falei, breca que ele não vai meter o carro atrás de você. Vai dar uma cutucada aí no freio que ele vai parar. Até que hoje ele para. Vê uma pessoa e fala, tá ali o pedestre, já para. Eu também faço isso, eu posso estar onde for. Se eu ver uma pessoa que quer atravessar, eu paro. E se eu vejo que vem carro atrás, eu ponho a mão para fora e ponho a mão. Ou senão eu jogo o carro para que não dê para passar. Por quê? Porque eu sei a dificuldade de atravessar uma rua. E eu sei também essa questão que você falou da vaga. Às vezes a vaga disponível está do outro lado da rua. Sim. Então eu encontro outro desafio que é o atravessar a rua. Gente, eu já tive, vocês sabem, não sei se tomaram conhecimento, mas em outubro eu tive 2 quedas. Eu caí, assim, fortei a cabeça, levei pontos, saí do meu escritório de SAMU. Não é fácil cair. Uma queda, ela não mexe com o físico, ela mexe com o seu emocional. É como se você tirasse o chão de vez, e aí você recupera o físico, e aí vem o trauma emocional. Porque aí vem o medo, uma série de coisas, é como se você fosse começar de novo. Então, um deficiente, todo dia para ele é um desafio. Todo dia para ele tem que, vamos falar uma palavra que é conhecida, mas tem muita gente que não sabe o significado, que é a resiliência. O que é a resiliência? Tá uma porcaria, mas vamos fazer essa porcaria ficar boa. Porque eu acordo todo dia e eu tenho um dia diferente do outro. Continuo trabalhando, eu recebo assim broncas até de mentor, tudo. Para de trabalhar, você ainda está trabalhando. Mas eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu poderia parar de vez. Então, se eu tivesse que dar um conselho para um deficiente, eu sei que não é fácil. Ninguém quer ser coitado, não quer que as pessoas olhem para a gente com dó, só que as pessoas olhem para a gente com respeito.
entendeu? Com compaixão, com empatia, com humanidade, como você falou, que eu acho que é o mais importante. E ao invés de olhar a gente com o olho torto, se a gente tem uma lei que beneficia, é porque a gente já tem uma condição diferente dessa outra pessoa. Então, essa é a minha reflexão para um deficiente, entendeu? Mas é claro que o que não falta é assunto. Eu ficaria horas aqui falando desse assunto, entendeu? Doutora Viviane, assim, muita coisa para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente tentar entender e ver se a gente consegue mudar, nem que seja um pouquinho Isso. só a sociedade. Trabalho de formiguinha, né, doutora? Porque você começa com um vira dois, aí 2 mais 2, aí é igual aquela corrente do bem. Vai virando exemplo, né? Se a gente muda a nossa postura, a gente vai influenciando as pessoas que convivem com a gente, que essas pessoas elas vão influenciando outras, que elas passam a conviver no trabalho, se for criança, o que passa a conviver na escola, e aí a gente vai, sem dúvida, construindo um Brasil melhor. Né? Uma amiga minha falou assim, para uma mãe estacionou numa vaga de deficiente, e ela não estava com o marido dela, que é deficiente, aí ela falou para essa senhora, falou, a senhora não deveria parar nessa vaga. Aí a mulher não deu atenção para ela, virou a cara, assim, foi grosseira. Aí ela falou assim para as crianças, quando a mamãe parar nessa vaga, fala que é feio. Não pode, que essa vaga é de quem precisa, é deficiente. Quer dizer, às vezes você é obrigado a apelar para uma criança, porque você falou um ponto importante. Eu acho que esse trabalho tinha que vir lá da escola. Sim. Porque são poucos deficientes, mas se ele vier da escola, com certeza a gente vai fazer adultos mais respeitosos. Vai. Doutora Viviane, depois, então, vamos falar da inclusão do deficiente na escola. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu quero aproveitar e falar que eu estou fazendo um projeto destinado a deficiente nas minhas redes sociais, inclusive o YouTube também, num canal no YouTube, onde eu vou conversar com deficientes, com fisioterapeuta, com médico, com pessoas que me conheceram antes da deficiência, depois da deficiência. Eu também vou falar da minha trajetória. As minhas redes sociais é tudo prof.Viviane Lima, Facebook, Instagram e o meu canal no YouTube. Então, é um projeto novo, acredito que semana que vem no YouTube já tem novidade, mas no Instagram também já tem, então me segue lá, porque tem sempre, eu vou falar de todas as dores, vou falar das conquistas, eu vou falar das dificuldades do dia a dia, do trabalho, até a aposentadoria. Doutora Viviane, repita as suas redes sociais, por favor. Prof de professora, prof com F mudo, .Viviane Lima. Instagram, Facebook e YouTube. YouTube já semana que vem tem vídeo novo, mas no Facebook e no Instagram já estou trazendo conteúdo com relação ao deficiente físico. Eu fiquei aqui pensando que poderia ser prof.conte.prof. Não, prof.conte.adv. Porque ela tem tantas qualificações. Aí não dava, né? Tinha que simplificar, né? Tinha que simplificar. Então é prof.Viviane Lima, que é fácil de decorar. Quem quiser tirar dúvida, gente, tem pessoas que me procuram que acabam de receber o diagnóstico, vou falar qual é a doença, é esclerose múltipla. Então, se você tem alguém que tem esclerose múltipla, pode me chamar lá no privado, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que eu ajudo, eu consolo, eu oriento. Então, as pessoas falam assim, eu estou desesperada, acabei de receber o diagnóstico, o que eu faço? Falo, calma, respira, vamos lá. Aí eu converso, eu vou explicando. Porque eu já fiz bastante coisa, já fui até a Índia para tratar a esclerose múltipla, então eu conheço bastante coisa. Então, eu conheço bastante deficiente, porque eu trabalho direto com aposentadoria para deficiente. Então, se tiver alguma dúvida, é só ir lá me chamar que eu respondo, e as doutoras querendo, eu volto novamente para responder pergunta. Doutora Viviane, só aproveitando aqui, doutora, que eu olho para ela, e para mim, o que me vem à cabeça é assim, ela é a personificação da ressignificação. Porque ela consegue ressignificar tudo, transformar ali em né? É como se fosse sempre um trampolim. Exatamente. E a gente, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente leva uma vida tão diferente, né? Porque é tão diferente quando a gente consegue, mesmo em meio a um problema, uma dificuldade,
a qualquer coisa que seja, não só uma deficiência, mas muitas vezes, às vezes, um problema do dia a dia mesmo, isso mesmo. Que aí a pessoa já pega aquele problema do dia a dia e transforma o resto do dia num desastre completo. Isso mesmo. Quando, na verdade, devia só pegar aquele problema e pensar, o que eu tenho que aprender com esse problema aqui? Vou aprender aqui com ele agora, tudo. E aí vou viver aqui o resto do meu dia muito bem, porque se ele veio para mim, eu vou aprender com ele e pronto. Tira o que é de bom, né? Vou tirar o que é de bom. Então, assim, você é um verdadeiro exemplo. A gente tem que agradecer. Inclusive, essa semana eu até coloquei um texto muito semelhante com o que você falou. Você reclama, você fica bravo quando as coisas não dão certo como você quer. Eu estava numa foto fazendo fisioterapia. Eu senti, faz anos que eu não colocava o calcanhar no chão, não tinha essa sensação de pisar com o calcanhar, e a minha fisioterapeuta fez uma engenhoca lá, me colocou numa gaiola, me prendeu toda, falou, vou subir escada. Então, a sensação que eu tive ali é muito gratificante, então é nada, né? Talvez não signifique nada para ninguém. Então, o que eu quis dizer? Anos atrás eu era corredora de rua, e hoje eu estou aprendendo a andar. E eu sei que, às vezes a gente fala isso, parece clichê, né? Aquela coisa, tá falando isso porque tá bem. Eu também já fui depressiva. Também passei 2 anos tomando remédio para depressão. Mas eu determinei na minha vida que eu não ia viver num buraco, que eu ia me levantar e que eu tinha mais para oferecer. Então, é o que eu penso. Se você está numa condição hoje de deficiente, se você recebeu um diagnóstico, se você sofreu um acidente que te deixou numa situação de deficiência, parece que o mundo acabou, mas não acabou não, tem muita coisa para fazer, gente, e bastante, hein? Olha. E dá para tirar proveito, hein? Aproveita e usa a lei, gente, a lei tá aí, tá cheia de coisa aí que dá para aproveitar. Vai para Disney, junta dinheiro, não pega a fila na Disney, gente, olha que coisa legal. Vai passar na frente, não pega a fila nos parques, vai pro teatro, vai pro cinema, paga meia, quando todo mundo tem que ficar levando a carteirinha, você vai lá e paga meia. Isso, nossa, olha, é impressionante, eu faço bastante aposentadorias e eu fico assim, eu adoro, eu amo quando eu faço a aposentadoria de um cliente, que ele volta ao escritório e ele vai me contar que está vivendo, que vai para o teatro, né? Que vai para o cinema, que viaja, que faz uma viagem assim, dentro do estado mesmo, mas que vai com a esposa, com o esposo, muito bom. E me dá assim, em sentido oposto também, me dá uma dor quando eu passo. Tem um senhor, esse é um exemplo que eu sempre falo, tem um senhor que eu fiz a aposentadoria dele, meu Deus, assim, e eu acho que foi a coisa que eu mais me arrependi na vida, porque todos os dias eu passo em frente à casa dele para poder ir para o escritório, no trajeto da minha casa para o escritório eu passo em frente à casa dele. Todos os dias ele está sentado na calçada sem fazer nada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Nossa. Ele não está lendo, ele não está com o neto, com ninguém, ele não está fazendo nada, ele está lá só sentado. E assim, eu fico pensando, meu Deus, mas tem uma vida para ele. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, a gente tem que se amar. Se a gente não suportar a gente mesmo, como a gente vai querer que as pessoas suportem a gente, né? Tem tanta coisa para fazer, gente, vivam, faça qualquer coisa que seja, mas encontre prazer nas coisas simples, de conversar, de sair, de fazer algo para se divertir, né? Isso é muito importante. Mas é isso mesmo. A doutora Viviane é um exemplo disso. Sim, com certeza. Deixar aí um legado, né, gente? Deixar um exemplo aí, né? Já deixou. Então, eu já tenho gente que me segue, que me procura, pede ajuda, me agradece. E a ideia é ajudar cada vez mais pessoas, aposentando, instruindo, orientando, consolando, chorando junto. Tem hora que a gente chora junto também, mas a gente também ri junto. Doutora Viviane, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela disponibilidade, né? Obrigada pelo bate-papo, pelo ensinamento, por tudo que a gente pôde viver aqui. Imagino que a pessoa que está em casa aqui pôde realmente aproveitar bastante tudo que a senhora passou aqui nessa conversa, viu? E sigam a doutora Viviane, né, doutora Isma? E mandem também suas dúvidas, suas perguntas aqui para a gente, que a gente repassa, certo? A doutora Viviane com certeza terá o maior prazer em responder todas. Isso mesmo. E vamos chamar novamente a doutora Viviane para tirar essas dúvidas de vocês. Sim, eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada pelo convite, gosto de falar do assunto, então eu estou aí, gente. É só me procurar quando precisar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.